Então, vamos associar geradores em série. Ligamos o polo positivo de uma pilha ao polo negativo de outra e assim sucessivamente. Aqui temos 3 pilhas em série. Vamos fazer a representação dessa associação. Observe que na representação, admiti que as pilhas são diferentes em força eletromotriz e resistência interna. Na verdade, em geral, as pilhas têm mesma força eletromotriz e mesma resistência interna. Muito bem. Ao estabelecermos um circuito entre os polos positivo da primeira pilha e negativo da última pilha da associação, teremos a corrente elétrica fluindo através do circuito e das pilhas. Observe que a intensidade da corrente elétrica que flui através das pilhas é a mesma, elas estão em série. Muito bem, a DDP nos terminais A e B dos extremos da associação é igual à soma das DDPs em cada extremo de cada gerador. Muito bem, o 1 então será E1 menos R1 vezes I, o 2 E2 menos R2 vezes I, o 3 E3 menos R3 vezes I. Observe que E menos RI é a equação do gerador. Então temos que o AB é igual a E1 mais E2 mais E3 menos I vezes R1 mais R2 mais R3. Coloquei I em evidência. Então temos que a DDP entre os terminais A e B é igual ao somatório das forças eletromotrizes de cada pilha menos o somatório das resistências internas de cada pilha. Logo, podemos trocar as 3 pilhas por uma equivalente, cuja resistência interna é o somatório das resistências internas. E a força eletromotriz é o somatório da força eletromotriz, e esta pilha equivalente é percorrida pela mesma intensidade de corrente elétrica. Agora, vamos associar 2 ou mais pilhas iguais em paralelo. Aqui temos 2 pilhas no caso. Conectamos os polos negativos e os polos positivos. Então, há uma DDP entre os terminais A e B. Vamos fazer a representação. Observe que as pilhas aí são iguais em força eletromotriz e resistência interna. Quando estabelecemos o circuito entre os polos A e B dessa associação, a corrente elétrica flui pelo circuito e através das pilhas. Observe que nesse encontro de 3 terminais, chamado de nó, temos a divisão da corrente I em I1 e I2. Ok. A DDP nos terminais da pilha 1, cuja intensidade da corrente elétrica é I1, é dada pela equação do gerador. Vamos isolar a intensidade da corrente I1. I1 será E menos DDP entre os terminais A e B sobre R. O mesmo vamos fazer com a corrente que flui pela pilha 2, percorrida pela corrente I2. I2 é igual a E menos DDP entre A e B sobre a resistência interna R. Ora, por conservação de carga elétrica, sabemos que I, que é a corrente que percorre o circuito associado às pilhas, é igual a I1 mais I2. Logo, I1, E menos DDP entre A e B sobre R, mais I2, E menos DDP entre A e B sobre R. Então, totalizando 2E menos U entre A e B sobre R. Então, 2 vezes E menos U entre A e B é igual a R vezes I. Então, E menos U entre A e B é igual a R vezes I dividido por 2. Dividir todos os termos da igualdade por 2. Vamos isolar, então, a tensão entre os terminais A e B. U entre A e B é E menos R sobre 2 vezes I. Ou seja, podemos trocar essas 2 pilhas iguais em paralelo por uma equivalente cuja DDP é a DDP dada por E menos R sobre 2 vezes I, onde E é a força eletromotriz de uma das pilhas e R sobre 2 a resistência interna da pilha equivalente. Então podemos generalizar. A DDP nos terminais de uma associação de 2 ou mais geradores iguais é a força eletromotriz de uma das pilhas menos R vezes R sobre N vezes I, onde N é o número de geradores iguais em paralelo que temos. Observe então que ao associar em paralelo as pilhas, a força eletromotriz equivalente é a força eletromotriz de uma das pilhas, e a resistência interna é o valor de uma das resistências internas dividido pelo número de geradores iguais em paralelo. Há, portanto, uma diminuição da resistência interna total.